O meu convite hoje é que você pegue aquele álbum de fotos antigas, tire alguns minutos do seu dia e vem comigo nessa jornada de memórias infantis. Você vai observar que as fotos que foram retiradas revelavam muito dos seus pais, dos seus avós e do ambiente que você cresceu. Hoje, muitas vezes, para revelar uma força, uma sabedoria, para transmitir um conhecimento, você pode dizer assim: ah, no meu tempo de criança era diferente, eu não tinha nada do que você tem agora. E será que você sabe o que você tinha naquela época? Vem comigo, olhe essas fotos antigas e observe quanto amor existe nessas pessoas que hoje pode ser que estejam vivendo na velhice. Será que você consegue identificar a forma de amar que esses pais, que esses avós transmitiam? Era numa forma de segurar? Era num local que iam passear? Naquele tempo, a gente não tinha vídeo como a gente tem hoje. E quanta riqueza de detalhes você observa nessas fotos. É bom a gente dizer que quando você é adolescente, você quase não pensa na sua infância. Você está focado no futuro. Quando você entra na velhice, parece que o modo nostalgia é ativado na sua mente e é inevitável você se lembrar da sua infância. Eu quero trazer para você aqui a força da biografia e acalmar o seu coração, porque tudo que você é hoje como pessoa foi definido na sua infância. Talvez você não se lembre, talvez assim seja aquela memória com poucos detalhes, mas eu tenho certeza que se a gente fizer uma pequena e breve viagem no seu tempo, você vai descobrir da onde saiu tanta força para você viver hoje a sua vida. Vamos lembrar que quando você tinha 1 ou 2 anos, você vivia exclusivamente para receber tudo que vinha de bom da vida. E foi assim até os seus 7 anos de idade. O mundo era muito bom e tudo o que precisava você recebia. Era aquela fase de ouro que a criança vive. Para tudo ela era sanada, para tudo ela conquistava. E assim você formou as suas grandes emoções, que determinaram padrões de pensamento, de comportamento, valores de vida e, com toda certeza, a maneira como você escolhe viver hoje. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento, e hoje nós vamos conversar sobre a força da biografia. Você já parou para pensar sobre isso? Será que a sua profissão hoje revela muito do que você tem na sua história? Eu tenho certeza que sim. Em algum momento da sua infância, você fazia coisas muito parecidas com o que você trabalha hoje. Bom, a sua família também é reflexo da sua infância. Se você viveu uma infância mais difícil, com mais desafios, com algumas sobrecargas, hoje você pode ter construído uma família com mais estrutura, com mais segurança, porque você entendeu que o seu padrão mental teria que ser diferente daquele que você recebeu. E você se abriu para o mundo para fazer isto. Talvez você tenha ido estudar, e quem aqui tem mais de 45, 50 anos sabe muito bem o valor que tinha estudar naquela época, porque você veio de uma geração que não teve escolha. Essas pessoas precisaram trabalhar para ter um lugar no mundo, para ter um território, para aí sim construir uma base familiar. E você foi o sortudo em ter a oportunidade de estudar e construir uma vida melhor. Se você vem de uma família muito amorosa, de muitas relações, de muitas vivências familiares, com toda certeza você também viveu isso na sua adolescência e agora pode repetir este comportamento na vida adulta. Veja que para o seu corpo tudo é registrado em forma de emoção. O seu corpo não sabe dizer o que é certo e o que é errado. Ele apenas repete algo que ele já conhece. Isto porque
Até os 7 anos da sua vida, você foi moldado por emoções. E essas emoções deflagram pensamentos, comportamentos. E assim você foi crescendo. Bom, chegamos numa fase de maturidade. E por que a biografia tem tanta força nesse momento? Porque é ela que faz aquela amarração da grande colcha de retalho. Lembra a colcha de bordado da vovó? Que ela fazia um monte de pedacinho de crochê e depois ia amarrando aqueles pedaços? Assim é com a sua vida. Você também viveu muitos pedaços de uma história. Pedaços de uma grande colcha que agora, na maturidade, você consegue entrelaçar e trazer significado para isso. Rever a sua biografia, revisitar as emoções da sua biografia, é uma excelente maneira de você entender quanta força existe em você, quanta força veio dos seus ancestrais, quanta história os seus ancestrais precisaram superar para que você estivesse aqui. Bom, e que esta seja uma verdade muito positiva, ainda que você tenha momentos de tristezas, de perdas e de desafios na sua história. Porque vamos combinar uma coisa? O seu corpo também vive momentos de mais força e menos força. Para subir uma escada, você precisa de muita força. Para o seu coração bater, ele bate forte, bate fraco. A sua respiração é respira e solta o ar. O seu corpo, a todo momento, está fazendo um movimento de oscilação. Então seria muita utopia a gente dizer aqui que uma pessoa só viveu momentos positivos, se a gente considerar desde a sua infância até a sua idade atual. Na verdade, os seus padrões de comportamento começaram a ser formados desde antes da gestação da sua mãe. E isso é muito interessante a gente pensar, porque você pode observar em você comportamentos que podem ser mudados. Comportamentos que hoje talvez não façam tanto sentido assim. Mas para isso, você precisa abrir o livro da sua vida, revisitar as suas emoções e então decidir o que precisa ser remoldurado, ressignificado, reeditado. E hoje você tem maturidade para entender isso. Eu digo porque sim, dentro da minha história de vida, eu tenho certeza que quando lá com 6 anos de idade, eu ajudava a cuidar do joelho da minha avó, que tinha uma artrose muito importante, ali eu determinei o quanto eu ia realizar na minha profissão. Hoje, eu cuido de pessoas idosas e este reviver do meu dia a dia tem um sentido. E isto reforça meu propósito de vida. Isto faz com que eu tenha um motor interno que me direciona, que me conduz. Mas eu precisei revisitar essa história algumas vezes. E algumas dores a gente sim precisa ir lá buscar o sentido daquela dor. E você sabe qual que é o melhor benefício de fazer isso? Porque a nossa memória, ela é reeditável. Olha que presente! Você pode revisitar uma situação de dor que naquele momento não teria outra opção de você viver. Só tinha dor como uma maneira de superar aquela etapa de vida. E você guardou aquela dor. Hoje, existem técnicas, existem formas e existe a sua disponibilidade de voltar naquele momento e compreender agora, como adulto, que o que aquela criança viveu, agora ela passa a ter um outro sentido, um outro significado. Então chega de dizer que a sua vida foi difícil, que as crianças de hoje não valorizam o que têm. Chega de falar que, puxa vida, se você visse a minha história, se você entendesse aqueles meus problemas, você descobriria o sentido da vida. Para com isso. Assume a força que você viveu. Assume a habilidade que você conquistou. Assume a honra e a gratidão dos teus antepassados para que você possa viver essa etapa de envelhecimento com alegria, com propósito e com o saber de que você ainda está em construção.
É muito bom você poder chegar no final do dia e entender que você tem mais vida pela frente e que tudo está disponível para você. Então, traumas e feridas, a gente tem como cuidar. E alimentar esse sentido da vida, entender este envelhecer, entender este momento de vida, é você entender que você pode viver uma velhice de propósito, uma velhice de paz, uma velhice de saúde, e que nada está fadado ao sofrimento. Chega de dizer que tudo é sofrimento no seu envelhecimento. Não tem nada disso na sua história. Tem muito viver pela frente. Só que você precisa compreender que os seus 60, 70 anos, eles serão determinados pelo que você faz hoje. Você compreende isso? E você precisa ter essa clareza para depois você não dizer lá na frente que eu fiquei doente porque agora eu estou velho. O que você vai viver lá na frente depende do que você está fazendo hoje com a sua rotina de sono, com sua rotina de vida, com as suas memórias de infância. Então, abrace a sua história de infância. Olhe para essas fotos e observe quanto amor existiu naquele tempo, com tudo o que era possível. Observe que as brincadeiras mais simples podem revelar em você, hoje, uma vida mais simples também para ser vivida. Você compreende o que eu estou te dizendo? Olhe ainda para o tipo de brinquedo que você tinha e comece a encontrar magia também hoje com esses novos recursos que você tem. É uma grande alegria poder fazer essa viagem de biografia. É ela que traz uma certeza, uma tranquilidade no coração. Então pega a tua criança interior hoje, dá a mão para ela, olha nos olhos da tua criança interior e diz assim: muito obrigado por você sonhar, porque hoje eu sou o adulto que cuida de você. Alimenta a tua criança interior, porque é ela que vai fazer você sonhar, você criar um projeto novo, você encontrar o seu lugar de participação ativa na sociedade. É essa criança que vai alimentar uma nova imaginação, a sua criatividade. E o mais interessante de tudo isso é que você tem que dizer assim para sua criança interior: agora você tem um adulto consciente para cuidar de você. E abrace a sua criança, agradeça a sua criança. Enquanto você manter a sua criança interior viva, você saberá qual é o sentido e o propósito do viver. E aí então vai poder viver um envelhecimento sem reclamações, compreendendo o que precisa ser mudado e muito agradecido por esta oportunidade. Se você encontrou a sua criança interior neste vídeo, curte, compartilha e coloca lá no grupo da família para todo mundo fazer essa viagem conversando com a sua criança interior. E até o próximo vídeo!